proteção ou falsa recompensa? Repete para ele: proteção ou falsa recompensa? Irmãos, louvado seja o nome de Jesus. No livro de Números, agora nós mencionamos a palavra do Senhor, que faz parte de um dos 5 livros do Pentateuco. Nós bem sabemos assim que a palavra do Senhor nos expressa. Eu quero ressaltar, aleluia, sobre Israel. Nós vamos falar muito nessa noite sobre o povo de Israel, sobre o povo a qual o Senhor determinou coisa grande. E repito novamente, não vou me alongar, apenas direi a você o que o Senhor quer para mim e para a tua vida nessa noite. A Bíblia fala, irmão, que a promessa, aleluia, acerca de Israel, ela vem lá de trás, lá de Gênesis, quando o Senhor dá uma ordem a Abraão, quando ainda se chamava Abraão. A Bíblia fala que o Senhor agora vem condicionando, preparando, colocando de pé, dando capacidade física e capacidade intelectual para que este homem lá na frente comece a executar a promessa de Deus. E a Bíblia agora fala que o Senhor faz uma promessa a Abraão, dizendo: olha, a tua geração não será contada, o teu povo será como a areia da praia, não vai dar para mensurar, não vai dar para contar. E agora nós observamos o povo de Israel debaixo de uma tão grande e poderosa promessa. Promessa essa que faz Deus olhar diretamente e especificamente para Israel todo dia, toda hora e todo momento. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: você só está de pé por causa da promessa. Diga a ele: acorda, querido, você só está de pé por causa da promessa. E esta promessa nós identificamos, irmão, que o Senhor agora, ele começa a proteger o povo de Israel. O povo de Israel agora passa por diversas, aleluia, situações. A Bíblia vai falar agora no livro de Êxodo, que tem como significado saída. Deus agora permite que o povo de Israel saia de dentro do Egito. Egito esse que o castigava, o massacrava, aleluia, escravizava. Deus levanta um homem por nome de Moisés, aleluia, capacita-o e manda até Faraó. Moisés não sabia muita coisa, irmão, apenas uma voz lhe dizia: chega para Faraó e diz a ele: o meu som me enviou a voz. Glória seja dada ao nome de Jesus. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: Deus sabe quem escolhe. Continue dizendo para ele: Deus sabe por que escolheu você. E agora o povo, ele começa, irmão, a receber a promessa e sai da terra do Egito e começa a peregrinar durante 40 anos, aleluia, no deserto. Aleluia, um caminho tão fácil de ser percorrido. Agora, aleluia, ultrapassa os limites da compreensão humana por uma determinação do Senhor. Agora nós, aleluia, corremos mais um pouco e chegamos, aleluia, no livro de Números. Agora os filhos de Israel estavam se preparando para atravessar os campos de Moabe e receber de Deus a sua promessa. A Bíblia vai nos falar, querido, aleluia, que esta promessa, que este acontecimento começa a ser mencionado desde o capítulo de número 22, quando agora, aleluia, Balaque, que era o rei dos Moabitas, estava lá no seu reinado, tudo bem, tudo legal, apenas ouvindo falar das histórias de Israel. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: quando alguém falar no teu nome, não, assim não. Olha para ele com o dedinho profeta, assim: quando alguém falar no teu nome, vai se lembrar dos prodígios de Deus. Glória a Deus. Será que alguém está entendendo isso? Está percebendo agora? Olha para ele e diz assim: quando alguém falar no teu nome, vai se lembrar do prodígio de Deus na tua vida. Porque Deus, ele faz questão de marcar o crente com o seu prodígio. Olha para você, irmão, diga: eu sou prodígio. Eita! Aí agora, aleluia, Balaque fica com medo, irmão. Só para saber as histórias de Israel. Olha, Israel tem um Deus aí que fez com que o mar se abrisse. Israel tem um Deus aí que fez a
já está preocupado com a tua vida. Será que é motivo que você não glória? E aí, o que é que acontece? Não se existiam muitas possibilidades. Balaque entendia que não poderia guerrear contra os filhos de Israel, porque a multidão não dava para ser contada. E o que acontece agora? Balaque se lembra que existia um homem por nome de Balaão. Balaão, este até o momento era profeta de Deus. Louvado seja Deus. E agora, Balaque envia os seus príncipes até a casa de Balaão a dizer a ele: olha, sai da onde tu estás e atende à vontade de Balaque e vai amaldiçoar o povo que se aproxima de suas terras. Compreenda agora, aleluia, que Balaão olha para aqueles príncipes e diz: olha, eu não vou poder ir, eu não vou poder ir. Volta para Balaque dizendo que eu não vou. Essa foi a primeira, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tentativa de Balaque. Agora a Bíblia fala que Balaque pega os príncipes, melhores que os príncipes que ele enviou, e manda-os novamente à casa de Balaão, aleluia, a convidá-lo a chegar até Moabe, para ele poder trazer a profecia contrária contra Israel. A Bíblia mais uma vez vai nos dizer que Balaão permanece na sua mesma ideia de dizer: não vou sair daqui. Mas o coração de Balaão, irmão, ele almejava estar com Balaque. O coração de Balaão queria estar, e não era até o primeiro momento um trajeto de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: que aí às vezes o teu coração almeja caminhos que o Senhor não traçou. Mas olha para ele assim: aprenda a esperar, aprenda a hora, aprenda o dia, aprenda o minuto da determinação de Deus que sobre a tua vida. Entenda, querido, agora o Senhor, por conhecer o coração de Balaão, aleluia, e Balaão olha para o Espírito e diz: ela dorme aqui e amanhã, aleluia, se o Senhor falar comigo, eu irei convosco. Mas a Bíblia fala que logo pela manhã Balaão já se acorda arrumando as coisas. Deus ainda não tinha falado, e agora ele monta na jumenta e começa a fazer a sua trajetória. Bem conhecemos essa história, não vamos mencionar aqui. E agora, irmão, a Bíblia fala que quando Balaão ele chega até o reino de Balaque, ele come, fica satisfeito, e agora Balaque olha para ele e diz assim: olha, agora você vai fazer um serviço aí para mim. Aí a Bíblia fala agora que aonde existiam altares de Baal, aleluia, Balaque olha para Baal e diz assim: olha, levanta 7 altares, mata 7 cordeiros, aleluia, faz um sacrifício ao teu Deus aí, porque olha ali, o povo está chegando. E agora, irmão, Balaão, ele começa a fazer conforme o rei havia determinado. Ele levanta os altares. E quando a Bíblia fala de altar, ela fala de fé. Ela fala que nós precisamos exteriorizar a fé. Quando o crente levanta o altar, ele quer dizer para todo mundo: olha, a minha fé está exposta. Eu creio nesse Deus. Eu confio nesse Deus. E eu promovo o nome desse Deus. Olha para o Senhor e pergunte a ele: aonde você tem levantado o altar? Pergunte a ele: aonde você levantado ao altar? Será que o altar do diabo hoje está caindo por terra diante do altar de Deus que você tem levantado? Ou o altar de Baal tem superestimado o altar de Deus sobre a tua vida? Aleluia! Irmãos, e quando as coisas começam a acontecer, quando a gente examina a história bíblica, nós vamos entender que o povo judeu adorava a Deus, mas vezes ou outra eles direcionavam outras orações aos deuses pagãos, e não era difícil encontrar na casa de um judeu, aleluia, louvado seja Deus, um Deus a qual não era o Deus que eles serviam. A prioridade era o Deus que nós servimos, mas existiam alguns outros deuses que também, aleluia, estavam ali. E não é diferente. A Bíblia fala agora, irmão, aleluia, que Balaque, aleluia, pede para que ele direcione essa profecia. Balaão agora junta a sua fé em Deus e começa a trabalhar com algumas questões, aleluia, de feitiçaria, irmão, encantamento, para impedir o povo de Israel chegar ao seu determinada situação. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: de uma fonte não pode jorrar as águas. Diga aí: não pode
esteja no ângulo certo para profetizar a maldição. Vem mais para cá, e aí você vai ver parte do povo de Israel. Quem sabe apenas uma parte você consiga amaldiçoar. Tem por ideia, irmão, que para amaldiçoar uma coisa você precisa ter visibilidade. Ela precisa estar no campo da sua visão. Balaão entende que se levasse Balaão para um lugar onde ele conseguisse ver a metade do povo de Israel, ele conseguiria determinar a sua profecia. E pela segunda vez, Balaão agora, irmão, regressiona a palavra dizendo: Deus não amaldiçoou este povo. Você é mistério. Diga para você, não é mistério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, pela terceira vez, irmãos, Balaão é direcionado ao monte de Peor, que era um altar de Baal. E pela última vez, Balaão diz: olha, vê o final do povo, profetiza, aleluia, a maldição agora, porque certamente o Deus que nos serve irá confirmar essa maldição. A Bíblia fala, irmão, agora que pela terceira vez aconteceu algo sobrenatural. Deixa eu só te falar uma coisa: o teu adversário acha que pode amaldiçoar a tua vida. Ele acha que, aleluia, só porque não consegue nada com você, vai poder ter autoridade sobre teu filho, vai poder ter autoridade sobre a tua família. O diabo, quando não consegue vencer a tua vida, ele acha que pode vencer a tua parentela, ele acha que pode entrar dentro do teu ministério, ele acha que pode entrar dentro da tua chamada. Ei, mas eu te digo nessa noite uma coisa: o Deus que está aqui está dizendo, ele pode tentar de todos os lados, você está protegido, remido, debaixo do sangue, debaixo da graça. Olha para você, irmão, e diga: eu estou debaixo da graça. O diabo pode vir na frente, tem anjo na tua frente, pode vir de lado, tem anjo ao teu redor, pode vir atrás, tem uma espada de fogo, a qual Deus está cuidando a tua vida. Pega a graça, olha para o Senhor, uma vez diga a ele: o diabo não vai conseguir atuar em nenhuma área da minha vida. Você chegou aqui, talvez está cantando, mas o diabo roubou a tua palavra. Talvez você prega, mas o diabo roubou o teu louvor. Talvez você crê, mas a tua fé foi retirada. Ei, Deus está falando para mim e para você nessa noite: todas as áreas da tua vida receberão proteção divina. A partir do capítulo 24, e já vou encerrar, irmão, nós contemplamos alguma coisa diferente sobre a vida de Balaão. Ele agora, pela terceira vez, ao tentar ministrar a profecia, volta os seus olhos para Balaque. A Bíblia vai dizer no capítulo 24 que veio sobre ele o Espírito de... que veio sobre ele o Espírito de... Pode ser, irmão, diga assim: quando o Espírito de Deus vem sobre a vida de alguém, diga assim: se prepara. Aleluia, aí, Balaão se enche do Espírito, se enche de autoridade. Olha para Balaque e diz: olha o seguinte, o Deus que falou desde a primeira solicitação tua, agora está falando que não vai amaldiçoar esse povo, porque não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu ele. Deus jurou fazer o bem sobre a tua vida. Quem é o teu vizinho? Quem é o diabo? Quem é alguém que o diabo está usando dentro da tua casa para tirar de você aquilo que outrora Deus otorgou? Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Ele está me dizendo, eu não sou um homem para que minta, quem disse fui eu. Quem disse que ia tirar você dessa situação?
cadeira para você, falsa recompensa. Ei, larga a vida que tu está vivendo de crente. O diabo olha para você e diz: vem para cá, vem dançar, vem se envolver por uma falsa recompensa. Às vezes trocamos vidas inteiras dentro do ministério por um momento lá fora, brincando e desejando coisas que não provém, achando que estamos arrasando e vivenciando uma recompensa. Essa recompensa é falsa. A recompensa que Balaão talvez iria receber era falsa, mas olha para o seu irmão e diga assim para ele: ainda há uma esperança. Diga: ele ainda há um jeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eita Deus. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Deus está contemplando tudo e vai mexer com o benefício. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a pergunta para mim e para você nessa noite é: qual caminho você tem tomado? Qual caminho você tem tomado? Cleide, eu sou crente, o caminho que eu tenho tomado é o caminho de Deus. Ei, vamos pensar, vamos reconsiderar. Será que você está seguindo o caminho de Deus, mas está mentindo o caminho errado? Será que você está seguindo o caminho de Deus, mas está se envolvendo com aquilo que não procede, está no caminho errado? Será que você está dizendo que está no caminho de Deus, mas tem inveja do teu irmão, mas olha para ele, cara feia, não tem amor, está no caminho errado? Ei, deixa eu te perguntar: onde está o teu caminho? A Bíblia fala, irmão, aleluia, que aonde está o coração do homem, ali está aquilo que ele deseja. Se o teu coração está no caminho puro, reto, na presença do Senhor, isso é a nossa fé. Olha o Senhor e diga assim para ele: não se preocupe, Deus vai endireitar o caminho de alguém. E às vezes, irmão, nós tomamos caminhos errôneos, caminhos errados, e chegou o momento da igreja do Senhor aprender que o caminho precisa ser modificado. A história de que nasci assim, vou morrer assim, está errada. Você precisa observar que Deus tem um outro caminho para a tua vida, uma outra trajetória. E não foi só Balaão que se afastou do caminho, não. A Bíblia fala em 1 e 2 Pedro, capítulo 2,15, que havia mestres e profetas que desviaram do caminho verdadeiro de Deus e caíram no caminho de Balaão. Às vezes eu estou na igreja, dou glória a Deus, falo em mistério, mas quando eu chego em casa eu me divirto no caminho. Às vezes eu estou com meu amigo de banco, digo que amo ele, aperto a mão dele, abraço ele. Quando eu chego em casa eu digo que ele é só a graça. Eu estou saindo do caminho. Às vezes eu chego na igreja, prego o amor, digo que Deus vai operar, mas aí a minha vida, a minha conduta é totalmente inversa daquilo que eu estava ministrando. Estou saindo do caminho. Deus está falando para alguém: até quando você vai ficar longe do caminho? Até quando você vai ficar perambulando sem saber para onde você vai? Você não tem paz, não consegue se concentrar, não consegue ver a obra de Deus. E Deus está falando nessa noite: ei, eu estou querendo te trazer de volta ao caminho. Deus está falando com pessoas aqui: precisa voltar para o caminho, precisa voltar para o caminho, precisa voltar ao caminho. Já está terminando, glória a Jesus. Apocalipse 2,14 nos fala da igreja de Pérgamo, quando o Senhor fala que as doutrinas impostas eram erradas e que eles estão se declinando em caminho de Balaão. Oh glória! Então o seu irmão diga assim para ele: dá para dar uma analisada no teu caminho. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, e vários homens de Deus e profetas se distanciaram do caminho de Deus em busca de falsas recompensas. Às vezes a gente está tão fervente na obra de Deus, né, irmão? Tão bem, tão fazendo a obra, e chega alguém assim: rapaz, eu vim aqui na minha igreja, porque minha igreja é uma bênção, minha igreja é assim. Olha, se tu for lá, do jeito que tu é, o pastor vai logo te ungir o
mulher chega lá, o pastor pegou, gostou da tua vida. E às vezes sai da nossa posição por uma falsa recompensa. Chega lá, Deus não fala, Deus não faz. Às vezes é levantado, Deus não confirma. A incapacidade continua na vida do ser humano. E a gente vai questionar a Deus. Olha para o seu irmão, pare de se iludir. Falsas recompensas. E agora para mim, para você, Deus está fazendo o que 10 anos na igreja? Cantando, pregando, dando dinheiro para o pastor, usando essas roupas de velho. Olha, eu tenho algo melhor para a tua vida. Eu tenho uma festa para tu ir. Eu tenho homens para você ficar. Eu tenho mulheres para você se envolver. Eu tenho prostituição, olha, liberdade total. Tu pode fazer o que tu quiser. Ninguém vai mandar em tu, ninguém vai se levar da tua vida. Mas é uma falsa recompensa. Davi foi atrás de uma falsa recompensa. Olha para você, uma pergunta aí. Proteção ou falsa recompensa? O que é que você vai escolher nessa noite? A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas agora Davi, irmão, aleluia, ele prefere estar dentro do seu palácio, mandar o esposo de uma mulher e morrer na batalha para que ele possa ficar com ela. A Bíblia fala que por essa consequência, por Davi buscar, aleluia, aleluia, o bem terreno, por Davi buscar, louvado seja Deus, a recompensa falsa, a casa dele é desolada, é destruída, o seu filho se levanta contra ele mesmo. Olha, você não diga, ele tem consequência. Acabe agora, irmão, louvado seja Deus, cai na mesma coisa que o seu pai Uri também caiu. Agora Acabe se casa com Jezabel, está com ela, Acabe os cultos dentro de Judá. A Bíblia vai nos dizer agora que ele deseja a vinha de Nabote. Obrigado. Glória. Ele agora vai desejar a vinha de Nabote. E a Bíblia fala que ele fica triste porque Nabote não quer vender a vinha. E agora a sua mulher olha para ele e diz: não te preocupa não, eu vou trazer a vinha de Nabote para você. Aí o coração de Acabe se alegra. Ele realmente recebe a recompensa que era, aleluia, a vinha de Nabote. Mas Deus levanta um profeta, aleluia, chamado Elias, e diz: olha, essa vinha não é tua, o que tu quer se apoderar não é teu. Aonde os cachorros lamberem o sangue de Nabote, vão lamber o sangue da tua mulher. Pensa só uma coisa, querido, não vale a pena trocar proteção por falsa recompensa. Não vale a pena trocar Deus por um falso Deus. Não vale a pena trocar a unção do Espírito Santo por uma noite de balada. Você até pode se alegrar, mas o teu coração outrora vai voltar a estar vazio. Abraão também escolhe as recompensas. Quando ele chega no Egito, ele diz: olha, Sara, eu vou dizer que tu é minha irmã, porque senão os egípcios vão dizer que tu é muito bonita, vão querer ficar com você. Se tu for minha mulher, eu vou morrer. Aí agora ele omite a verdade, aleluia. E o que é que acontece? A Bíblia fala que Abraão agora recebe recompensas de Faraó. Ele começa a ter muito gado, começa a ter muita riqueza, e a Bíblia fala que a consequência de Deus chega para Faraó, e Faraó se levanta e diz assim: o que foi? Qual o mal que eu te fiz? Ela era tua mulher, por que tu não me avisaste? Pergunte mais uma vez ao seu irmão: proteção ou recompensa? Judas também, irmão, foi atrás de uma recompensa, traiu Jesus por poucas moedas. E já finalizo. Aleluia. Ezequias também, aleluia, capítulo número 36, foi atrás de uma recompensa. A Bíblia fala que no 36 ele vence os medianitas e o seu coração se ensoberbece. E no capítulo número 38, Deus ganha ele por intermédio de Elias e diz: olha, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás mais. Também quero te falar nessa noite sobre Acã. A Bíblia fala que quando o povo de Jericó é devastado pelos israelitas, eles saem e vão até uma cidade chamada Ai. Aí a Bíblia fala que o Senhor diz o seguinte: olha, entra, mata todo mundo e não pega nada do que está em Ai. A Bíblia fala que Acã agora pega uma capa babilônica, uns utensílios da casa que estavam
aleluia, recompensa falsa, toda a casa perece. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: fuja daquilo que o diabo está trazendo para a tua vida. Deixa eu falar uma coisa, tem uma pessoa que está aqui no meio de nós, que o diabo está te oferecendo muita coisa, e você até está meio que iludido ou iludida, olhando e dizendo assim: pô, certamente isso é muito bom, isso é muito legal, talvez se eu fizesse, talvez se eu ficasse, talvez se eu pegasse, talvez se eu participasse. E Deus está falando para alguém que está aqui nessa noite: ei, eu já estou de olho em você, larga fora dessa recompensa. Eu tenho proteção para a tua vida, proteção para a tua casa, proteção para a tua família, proteção para a tua situação. Irmãos, o povo de Israel, ele era protegido. Louvado seja Deus. Já estou agora nas minhas considerações finais. Fala o seguinte: tem mais. Coisa melhor do que ser protegido pelo Senhor. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: você só está de pé porque você está protegido. Aleluia! A Bíblia vai falar agora, irmão, que Israel era um povo complicado de lidar, um povo só a graça, mas existia um amor de Deus pela vida daquele povo. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: comece a analisar entre você e Israel. Será que a gente não tem um pouquinho de Israel? Murmúrio. Se está comendo lasanha o dia todo, a gente acha ruim porque queria galeto. Aí está comendo galeto o dia todo e acha ruim porque queria comer carne. Né? Será que a gente não murmura um pouco? E a Bíblia fala que o amor de Deus é tão grande por Israel, que o Senhor agora, irmão, abre o mar, o povo passar, vai óbvio atrás, perece. Deus não deixa isso só para mostrar que ele é Deus. A Bíblia fala que o Senhor agora sabia muito bem que o sol do deserto era muito quente. Agora o Senhor manda uma coluna, a de nuvem está sobre a vida e sobre a cabeça do povo de Israel para nos proteger do sol. Ei, Deus provando que protege a mim e a você, porque a promessa precisa ser cumprida. Agora, durante a noite, o Senhor também sabe que de noite, aleluia, do deserto